paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que o Senhor possa estar abençoando todos vocês. Hoje estamos aqui reunidos para a nossa lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical. Sabemos que com esta pandemia que está acontecendo, nós não podemos nos reunirmos na igreja para estudar a Palavra de Deus, mas não é por isso que deixaremos de ter a nossa lição na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, a lição que iremos estudar hoje é a lição de número 12, de 22 de março de 2020. O assunto da lição é Jesus, o homem perfeito. O texto áureo da nossa lição vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. A nossa verdade prática vai dizer: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. E a nossa verdade prática, ela vai dizer para a gente que o Senhor Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Nós não podemos diminuir em nada a importância do Senhor para as nossas vidas, a importância dele como homem, a importância dele como Deus, porque só através de Jesus Cristo é que nós conseguimos alcançar a vida eterna, é que nós conseguimos entrar no céu. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, no capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52. Diz assim a santa palavra do Senhor: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus achava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que veriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo assentado, no meio do doutores, ouvindo-os e interrogando-lhes. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui Lucas retrata a infância de Jesus. Ele fala do momento onde a palavra de Deus nos mostra em que Jesus, ainda como criança, ele esteve em Jerusalém para celebrar a Páscoa e foi ao templo para falar de Deus. E ali os que estavam no templo e que estavam ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, eles percebiam que Jesus já era ungido, Jesus já tinha graça de Deus, Jesus já tinha o dom vindo de Deus. Na nossa lição de hoje, meus queridos, nós temos como objetivo geral clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, divino e humano. É como eu falei ainda há pouco, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele era homem, mas ele também era Deus. Os nossos objetivos específicos estão: no primeiro ponto, expor a divindade de Jesus; no segundo ponto, explicar a humanidade de Jesus; e no terceiro ponto, assinalar a perfeição de Jesus. A nossa introdução vai dizer: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado e enfocamos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem, apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir.
já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e é por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Irmãos, é muito importante nós sabermos que o Senhor Jesus, ele encarnou. Ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio, e ele encarnou. E nesta encarnação, ele trouxe para nós algumas benesses, alguns benefícios, algumas coisas que nos ajudou. Então, ele tinha, primeiro que Jesus, ele era um homem que era uma pessoa diferente, já pelo seu próprio caráter. Jesus, ele tinha um caráter de ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que tentava unir, tentava ajudar, tentava fazer as coisas. Em Jesus, é nele que nós devemos pensar, falar e agir. É como Jesus fazia, é como Jesus agia. Eu posso até me espelhar em grandes homens, em grandes pastores, eu posso me espelhar em pessoas, eu posso me espelhar no meu pai, eu posso espelhar numa pessoa muito querida, eu posso me espelhar em quem quiser, mas nós devemos agir, pensar e falar conforme Jesus fazia, porque ele é o nosso exemplo. Ele era o que nos trouxe, nos mostrou como devemos agir neste mundo para que nós não fôssemos condenados com o mundo. Não era aparente. A humanidade de Jesus, ela não era aparente, mas ela era real. Então Jesus, ele era Deus, ele estava com Deus, ele encarnou miraculosamente, porque sem o auxílio do homem, ou seja, Jesus, ele não era descendente de Adão, mas descendente de Deus, porque ele veio de Deus. Maria concebeu, mas ela não concebeu com conjunção carnal, ou seja, ela não concebeu com o seu esposo, ela concebeu do Espírito Santo, que colocou nela aquela semente, e aquela semente germinou e nasceu a Jesus Cristo, homem perfeito, mas também Deus perfeito em tudo. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Então Jesus, ele era homem igual a todos nós. Ele era um homem que podia fazer, que fazia, que comia, que bebia, que andava, que corria, que trabalhava, que fazia tudo. Mas a única diferença que ele tinha em relação aos outros seres humanos, a nós, a mim e a você, era que ele não cometeu nenhum pecado. Jesus, ele não tinha pecado. Então, a natureza, tanto a natureza divina como a natureza humana, elas não são conflitantes. Por que elas não são conflitantes? Porque elas são separadas. O que acontece é que Deus deu para que Jesus, que é Deus, ele veio, e ele veio como ser humano, e ele veio para padecer, para sofrer, para passar por todas as dificuldades, por todos os problemas, por tudo que tinha que ser passado, para que ele pudesse dar direito a todos nós a sermos feitos filhos de Deus. Então, Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem. Então, por isso ele era o homem perfeito. Jesus, ele foi o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. O interessante é que Jesus, a história dele não termina na cruz. A história de Jesus, ela não acaba na cruz. Quando Jesus, ele morre na cruz, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser sepultado, ele vai passar alguns dias morto, mas Deus ressuscita novamente Jesus. E aí a história dele passa a ser uma história de Deus. Ele passa daquele momento ali ser glorificado, a estar na presença de Deus, a estar intercedendo em meu e no seu favor, para que nós possamos ter direito e ter acesso a Deus. E Jesus, ele é o nosso exemplo a ser seguido. Nós precisamos entender que
que todos os exemplos, tudo que eu vou fazer, tudo que você for fazer, a gente tem sempre que pensar, qual é o exemplo que eu preciso seguir? Siga o exemplo de Jesus. Primeiro ponto vai dizer, Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. O primeiro item do primeiro ponto diz assim, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como um ungido de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, o Senhor Jesus, ele como unigênito Filho de Deus, ele como único Filho de Deus, ele é eterno, ele não está fora da eternidade. Assim como Deus também é eterno, Jesus também é eterno. Ele estava com Deus no princípio, quando foi criado tudo, até a própria eternidade. Quando ela foi criada, porque a eternidade ela é eterna para frente, mas ela teve um início. Ela iniciou-se no querer de Deus, na palavra de Deus, na hora que o Senhor pronuncia. Então inicia-se a eternidade. Então o Senhor Jesus, ele é eterno. E ele estava com Deus, e ele é Deus forte, ele é conselheiro, ele é Pai da eternidade, e ele é príncipe da paz, como Isaías falou muito bem. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele fez parte. Jesus ele estava com o Pai no início, ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele e através dele. A palavra de Deus, ela nos diz que sem ele nada do que foi feito se fez, ou nada poderia ser. Então, mostra que Jesus, ele estava lá, ele estava com o Pai. Ele é um verdadeiro Deus, ele é o Deus, ele é o nosso Deus. Irmão, mas e a questão da Trindade? E a questão do Deus único, que nós sempre falamos, que nós servimos a um Deus. Nós somos um Deus, um Deus trino, um único Deus que se revela a nós através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. O capítulo 8 de Provérbios vai falar de sabedoria, vai falar, elogiar muito. É um capítulo muito interessante que a gente pode ler, não agora, mas a gente devemos ler para ver o que o sábio fala a respeito do Senhor. Suas atribuições, grandezas e perfeições. É o item 2 do primeiro ponto da nossa revista, a CPAD. Então, Jesus é a fonte da vida. Logo, ele tem em si mesmo, sendo Deus, de Deus, é imutável. Ele é onipotente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha nas suas mãos. Então, o Senhor, ele é a fonte da vida. Jesus, ele é a fonte de tudo. Tudo o que precisamos vem de Jesus para nós. Tudo o que nós precisamos. Clésio, como assim? O que eu preciso? Eu preciso do ar para respirar. O Senhor providenciou isso. Mas o que a gente está falando aqui a respeito de precisão é o que eu preciso para ser salvo. Certa vez um carcereiro chega para Paulo e diz o seguinte: o que eu preciso para ser salvo? E Paulo responde para ele: o quê? Crer tão somente no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o que a gente precisa? A gente precisa da salvação. E quem é que pode proporcionar esta salvação? Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, que morreu, que sofreu, que padeceu e que não tinha pecado, mas que sofreu todas as dores, todas as dificuldades, todos os problemas, para que você tivéssemos direito à vida eterna. Prosseguindo, então, Deus, ele é a fonte da vida, logo ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus,
é imutável, ou seja, o Senhor não muda. Ele não muda. Se Ele te prometeu, meu querido, Ele vai cumprir. A palavra de Deus, ela é uma só. E ela não muda nas nossas vidas. Ela continua, ela permanece para sempre, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que muda. Existem muitos deuses por aí que acabam mudando, mas esses deuses são aqueles que não existem. Então, se não existem, não tanto faz diferença. Mas o nosso Deus, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus de todas as coisas, ele não muda. O Jesus Cristo, ele é onipresente. Essa onipresença do Senhor, ele está... Mateus no capítulo 28 e versículo 20 vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas, tenho ordenado vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do tempo. É importante dizer que o Senhor, quando ele estava homem 100% e Deus 100%, ele, quando ele estava quando ele estava homem aqui na terra, a sua onipresença, ela estava meio que stand-by, meio que suspensa, porque o que acontecia? Ele não estava em todo canto ao mesmo tempo, mas ele sabia de todas as coisas, mas ele conhecia todas as coisas. Então, nesse momento, a sua onipresença não. Mas assim, quando ele passa pela cruz e ele ressuscita, então ele diz, em Mateus 28 e 20, ele diz, ensinando-os a guardar tudo o que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco. Ele fala para os seus discípulos, ele fala para os cristãos, ele fala para os seus servos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quando ele diz isso, que eu estou convosco, estou com vocês em todos os locais, em todos os cantos. Ou seja, sou onisciente, onipresente e onipotente. A sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se nas suas mãos. Mateus 28 e 12. Mateus 28 e 12 vai dizer, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o Senhor foi dado para Jesus toda a autoridade. E essa autoridade que foi dada para ele é justamente para que ele possa estar juntamente conosco, fazendo tudo aquilo que nós não podemos fazer. Ainda há pouco eu falei que tudo que nós precisamos está em Jesus. E está. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos agir, tudo o que nós precisamos, só o Senhor pode fazer por nós. O terceiro item vai falar, esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade, quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Filipenses, ele vai dizer o seguinte, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Senhor, ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele estava na terra, ele estava como um homem, ele servia como um homem, ele foi servo, aniquilou a sua deidade, ficou apenas como servo para servir à vontade de Deus que era de salvar toda a humanidade. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindicou junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Então,
O Senhor, os discípulos sabiam que ele era Deus, e ele continua sendo Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33 vai nos dizer: e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Nós encerramos assim o primeiro ponto. A síntese deste ponto diz o seguinte: as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Então, Jesus é o verdadeiro Deus. O segundo ponto vai nos falar Jesus, o verdadeiro homem. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Ou seja, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, eles rejeitaram o Messias. E aí a gente pode dizer assim: graças a Deus que eles rejeitaram, porque como eles rejeitaram, veio para nós. Mas isso daí já estava previsto. Eles não entenderam que aquele Jesus, aquele homem que nasceu de forma miraculosa, aquele homem que estava na terra, era também o verdadeiro Deus, era o verdadeiro Messias, era o Salvador de todos eles, não só deles, mas de todos nós também. Então o primeiro item do segundo ponto vai dizer: Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo, ou seja, sem fazer nada. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Nós podemos ver quando o Senhor fala lá: façamos os céus, façamos isso, façamos o homem. Então, Deus estava presente neste momento da criação. E lá em João, no capítulo 1 do livro de João, ele vai falar disso. Ele vai dizer que que Jesus era o verbo de Deus. Ele era o verbo que estava com Deus, ele era o verbo de Deus, era o Logos que estava presente com o Senhor. João 1:3 vai dizer: ele é o verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, Jesus. Sem Jesus Cristo, nada do que existe se existiria. Então, nada do que existe existiria se não fosse Jesus Cristo. João 1:3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Ou seja, sem Jesus não teria nada da criação, nada do ser humano, nada de nada. Mas o Senhor estava juntamente com Deus. Mas Jesus estava juntamente com Deus, Jesus estava juntamente com Deus no momento da criação do mundo, no momento da criação do homem, em todos os momentos importantes da história, é o que nós vamos ver ainda mais a seguir. Sem Jesus, nada do que foi feito sem Jesus, nada do que existe existiria. 2. O segundo item do segundo ponto vai dizer: profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Gênesis 3:15, Malaquias 4:2. Em Gênesis 3:15 vai dizer: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Malaquias 4:2 vai dizer: mas para você que tem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação das suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Então, o comentarista ele faz algo muito interessante. Ele pega uma referência do primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, e pega também uma referência do último livro do Velho Testamento. Isso para mostrar que dentro de todo o Antigo Testamento, ele foi falado a respeito de Jesus. A gente vê Isaías foi um profeta que falou muito a respeito de Jesus. E nós vemos várias referências que vão falar a respeito de Jesus sendo profetizado, ou aparecendo lá como
o homem que apareceu para Abraão, o anjo da fornalha de Cedraque, Mesaque e Abidnego, o homem que se apresentou a Josué. Então a gente vê as referências de Jesus no Velho Testamento, ele vai sempre aparecer. Continuando na leitura, diz o seguinte: entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças sagradas, a de Abraão e a de Davi. O Senhor fez uma aliança com Abraão em Gênesis no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o engrandecerei. E o seu nome seja uma bênção. Abençoarei aquele que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa que o Senhor fez e a aliança que ele fez para Abraão. E através da semente dele, todas as nações da terra seriam benditas. Para Davi, ele disse o seguinte, segundo Samuel, no capítulo 7, versículo 16: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E aí nós podemos ver que o Senhor fez também esta aliança com Davi, porque andou com o Senhor. A gente vê essa referência, e quando a gente vai ver a genealogia de Jesus, ela vem passar por esses homens, porque o que Deus prometeu a eles, a aliança que Deus fez com ele, vai vir, vai agir, vai preparar o terreno para a vinda de Jesus Cristo. Entre ambos os livros, encontrado no Novo Testamento, o Filho de Deus, é aqui mesmo. No Antigo Testamento ainda, Josué é o tema. Não, entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema de duas principais alianças da história, Abraão e Davi, como eu já falei, e Abraão e Davi. Então, com isso aqui a gente finda esse ponto. Então, Jesus ele é tema principal na aliança que Deus fez com Davi e na aliança que Deus fez com Abraão. E o interessante é que ele tira Abraão de Ur para que de Abraão faça ser uma grande nação. E ele tira a Davi do meio da sua família e faz dele um grande rei. E aí o Senhor faz aliança com eles, porque eles andam com Deus verdadeiramente. Abraão como pai da fé, e Davi como homem segundo o coração de Deus, que fez tudo o que podia para o reino do Senhor. O terceiro item do segundo ponto vai nos dizer: encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido naturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Isso é interessante, porque embora que Jesus Cristo ele tenha sido concebido, ou seja, ele foi gerado de forma sobrenatural, através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo, ele nasceu de forma natural, como eu nasci, como você nasceu. Exceto quem foi para cesariana, porque Jesus nasceu de forma normal. Então, mas quem nasceu de forma normal, o Senhor Jesus nasceu do mesmo jeito. O nascimento dele foi igual ao nascimento de qualquer ser humano que já existiu e que ainda pode existir, porque ele foi 100% homem. Então, a humanidade de Jesus ela foi real, ela foi completa. Ele nasceu, ele foi criança, ele mamou na sua mãe, ele aprendeu os primeiros passos, querendo
meio que cair, andar e cair, mas ele foi um jovem, ele foi obediente à sua mãe, ele foi obediente a seu pai, ele passou a sua infância aprendendo o ofício do seu pai, ele aprendeu. Quando ele ficou mais velho, que ele começa o ministério, e nós vamos falar isso já no próximo ponto. Mas a concepção de Jesus, ela foi realmente de forma sobrenatural. Mas o nascimento dele foi exatamente igual como acontece com todos os seres humanos. Sentiu nossas dores e incômodo. Teve fome e sede. Então, o Senhor Jesus, ele era tão homem de um jeito, que ele sentiu as dores. Ele sentiu o que eu sinto. Ele sentiu o machucado. Ele sentiu cada bufetada que ele levou. Ele sentiu cada afronta que aconteceu com ele. Tudo que aconteceu com ele sentiu. Porque ele era homem. Ele era 100% homem. Ah, não. Então, como Jesus era Deus, então ele pegou, botou uma anestesia nele e acabou com tudo. Não, de forma alguma. Ele simplesmente sentia tudo. Ele passou por todas as dores. Ele sentiu as dores que eu sinto, sentiu as dores que você sente. Muito provavelmente ele sentiu todas aquelas dores que a gente sente. Leva uma topada, leva uma queda. Isso tudo ele sentiu da mesma forma que nós sentimos no nosso dia a dia. Ele teve fome, ele teve sede. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que ele precisava se alimentar, como todo ser humano precisa se alimentar. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Isso daqui em Mateus capítulo 26, versículo 38. Mateus 26, 38 vai dizer assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte ficai aqui e vigiai comigo. É importante a gente frisar esse ponto aqui, porque a gente está passando por um momento no mundo onde as doenças psicossomáticas, ou seja, as doenças da mente, elas estão grandes, tem muitas, existem bastantes. E nessa época aqui, Jesus já passou por isso. Essa tristeza aqui, muito provavelmente, se não fosse Deus que estivesse passando por isso aqui, Jesus não fosse 100% Deus também, talvez ele tivesse entrado em uma depressão. E talvez não tivesse nem saído. A gente vê ele dizer assim: Senhor, se possível passa de mim esse cálice. Mas aquilo dali é porque era angustiante. Era muito difícil saber o que estava acontecendo, saber o que iria acontecer, na verdade, que estava prestes a acontecer. E daí tudo isso acontecendo e ele vendo aquilo dali que iria passar. Então a sua humanidade, como ele era homem, como ele sentia, ele ficou altamente consternado. Lucas vai dizer que ele ficou tão de um jeito que o seu suor tornou-se sangue, ou seja, os poros dele se dilataram e começaram a expelir sangue pelos seus poros. Então ele era algo assim muito angustiante mesmo, o que ele estava passando naquele momento. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Corpo vai estar escrito lá em Mateus no capítulo 27, versículo 58, que diz assim: este foi a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Em Marcos, capítulo 14, versículo 34, vai falar da alma, onde diz assim: ele disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E em Mateus, no capítulo 27, versículo 50, vai falar do Espírito. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Isso daqui, nesse momento que Jesus entrega o Espírito, ele diz que está consumado, que já terminou tudo, que já fez o que ele tinha vindo fazer como homem e que agora prosseguiria apenas como Deus. Mas o Senhor, ele sofreu tudo isso por nós. Ele padeceu tudo isso por nós. E ele era homem. O homem completo, ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. E Jesus tinha essas três características. A única coisa que Jesus não tinha relativa ao homem era pecado. Isso ele não tinha. Concluímos afirmando que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada difere da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito ao pecado. Então ele não tinha, o Senhor Jesus, ele não tinha
ele se submetia ao pecado, resistia ao pecado e vencia o pecado. A gente vê muito fácil isso na tentação de Jesus Cristo, quando ele estava lá no deserto, por 40 dias sentiu fome. Com 40 dias sentindo fome, acho que demorou muito para ele sentir fome, mas sentiu fome, e ao sentir fome, o diabo veio para tentar, e ele disse, transforma essas pedras em pães aí que tu tá com fome. Mas ele disse que nem só de pão vive o homem, e ele tinha necessidade de comida, ele tinha necessidade de mas ele não ia se entregar ao pecado. Isso é muito importante. O Senhor, ele não se entregou ao pecado. Ele não era sujeito ao pecado. O pecado vinha para ele, mas o pecado não prevalecia contra ele, porque ele tinha todas as respostas, tudo que precisava para se defender do pecado. Irmão, então era muito fácil. Jesus sabia de tudo, ele tinha todas as respostas para se defender do pecado. Meu querido, nós também temos Bíblia Sagrada. Todas as respostas para se defender de todos os pecados estão aqui dentro. Basta que a gente estude, que a gente leia e que a gente pratique o que está escrito na palavra de Deus. Então, no quarto item, ele vai dizer o seguinte: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Jesus, ele veio, Paulo ele escreve dizendo que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ele nasceu sob a lei e debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Cumpriu-se, o Senhor ele veio para cumprir toda a lei. Ele veio cumprir a lei no nosso lugar. Infelizmente, nós não tínhamos condição de cumprir a lei. Mas então o Senhor vem, cumpre a lei. E o interessante e importante nós dizer é o seguinte: a lei de Moisés, a lei que Deus deixou para a terra, o que a lei fazia? A lei mostrava o pecado. Ela dizia o seguinte, a lei ela faz o seguinte: se você fizer isso, você cometeu um pecado. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, a lei, ela sempre vai estar para mostrar um pecado. A palavra de Deus, ela nos diz que a lei era como um aio. O que é um aio? Um aio era um guia, um ensinador, alguém que mostrava os erros, que apontava os erros da pessoa. Então, a lei funcionava assim. Ela não mostrava um erro. E aí, o que Jesus vem? Jesus vem, cumpre toda a lei, faz tudo que a lei manda, não desvia dos preceitos da lei, e por isso ele está sob a lei, ele é superior à lei, porque ele passa por toda ela sem infringir em um item sequer. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos, culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Então, o que aconteceu é o seguinte: quando Paulo fala que o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, ele quer dizer o seguinte: ele veio no momento certo, naquele momento preparado. O que Deus fez? Deus preparou 3 povos. A gente sabe que houve uma sequência: a Grécia dominou o mundo, aí depois Roma dominou o mundo. Então, quando acontece isso foi o momento propício para o Senhor vir. Por quê? Porque a palavra de Deus ela poderia ser pregada. Mas por quê, Clécio? Primeiro por conta de Israel. Como assim? Israel ele era um povo muito disperso pelo mundo. Então havia sinagogas em vários lugares. É o que ele vai dizer aqui, mais à frente. O primeiro povo era o povo de Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Atos, no capítulo 13, versículo 5, ele vai dizer: quando chegaram em Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Está falando de Silas, de Paulo e Silas. Foi Paulo e Barnabé, agora não me lembro direito, não me recordo direito. Mas eles estavam nessa cidade chamada Salamina, que era uma cidade grega em Chipre, que estava, digamos assim, já bem longe de Jerusalém. Mas lá tinha uma sinagoga e lá eles falavam do amor de Deus. Então, a palavra de Deus ela poderia ser pregada neste lugar. Aí, em seguida, preparou primeiro o povo judeu para receber a Cristo. Depois preparou o povo grego. O povo grego venceu, dominou todo mundo da época. E aí, como ele dominou todo mundo da época, o que aconteceu? O grego ficou sendo a língua oficial do mundo. Então, todo mundo falava grego. O grego comum, o grego que todo mundo falava, é igual, é parecido com o que nós temos hoje com o inglês.
Hoje você vê meninos, crianças de poucos anos de idade que já falam inglês fluentemente. Por quê? Porque é uma língua que todo mundo utiliza. Na época, o grego era da mesma forma. Então, Deus preparou isso para que a palavra dele pudesse ser levada a todos os cantos. Então, todo canto que ia, todo canto que poderia, o idioma grego ele era falado. E como o idioma grego era falado, então poderia ser propagada a palavra de Deus. Atos no capítulo 21 e no versículo 37 diz assim: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Isso aí a gente vê que o grego realmente era uma língua dominante na época. Embora o povo que dominasse na época fossem os romanos, mas o grego era a língua dominante. Finalmente Roma, por meio de suas leis e governos e estradas excelentes, estradas de excelente qualidade. Então Roma faz, domina tudo e cria estrada, abre estrada para todo canto. Tem um ditado popular que diz, né, que todas as estradas levam a Roma. Vem justamente disso, que Roma abria muitas estradas e fazia isso. E isso fazia com que a palavra de Deus pudesse ser pregada. E interessante que além das estradas, além de tudo isso, Roma tinha leis. E as leis romanas eram muito obedecidas. Eu lembro de Paulo, quando ele foi ser açoitado, quando ele foi ser preso, ele pegou e disse: vocês fazem isso com um cidadão romano? Você é romano? Como assim? Porque não podia, tinha leis. Outro momento, Paulo diz assim: recorro a César, porque eu quero ser julgado por César, porque não tem justiça nesse julgamento de vocês. Então, aí ele vai ser julgado a César, e aí vai indo. Então, tudo estava preparado para o Evangelho. Então, tinha que ser naquela época, tinha que ser naquele momento. Jesus nascia homem, e Jesus era 100% homem, e Jesus era 100% Deus. E ele estava levando a palavra de Deus para todos nós, até chegar hoje, aqui onde nós estamos, onde eu estou, onde você está ouvindo essa palavra. Então, o quinto item da nossa lição vai dizer o seguinte: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, como a gente já falou anteriormente a respeito disso, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, e conforme verificaremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, a gente pode ver que ele era filho de Abraão, ele era filho de Davi, e ele nasceu sobre a lei de Moisés e sobre as leis de Roma, e trouxe o Evangelho, a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, estamos aqui hoje porque Jesus veio. O terceiro ponto vai dizer: Jesus, o homem perfeito, que é o assunto da nossa lição. Ele diz assim: afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, responde o próprio comentarista. Era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito aos pecados. Jesus, meus irmãos, é o nosso modelo. Ele era um homem que andou sobre a terra. E aí nós precisamos, eu já falei isso no começo, mas eu quero frisar novamente, ele era um modelo perfeito que nós temos que seguir, que nós temos que entender que é esse modelo que nós precisamos para as nossas vidas. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era real. Era tão real quanto a nossa, desculpem. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Então Jesus, ele era um homem real, do jeito que eu sou, do jeito que você é, do jeito que todos nós somos, ele era. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor
dos que o procuravam. Interessante é isso, que a gente não vê na palavra de Deus Jesus fazendo um milagre para si mesmo. Ele vê fazendo um milagre para os outros, para os povos. O mais próximo que a gente pode dizer que o Senhor fez um milagre para si mesmo é quando ele disse para Pedro pescar um peixe para poder pagar o imposto. Mas ainda assim era o imposto de Pedro e o dele, que tinha as moedas no peixe. Mas o Senhor, tudo que o Senhor fazia era em prol daqueles que estavam necessitados. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. É interessante que Jesus ele sabe sofrer, viu, meus irmãos? Ele sofreu, mas não foi pouco não. Ele sofreu muito, ele sabe sofrer. E às vezes nós sofremos até sem precisão. Às vezes nós estamos agora passando por um momento de muita dificuldade, uma pandemia como nunca vista, pelo menos não durante o meu tempo de vida, eu nunca vi algo desta forma. Já posso até ter lido a respeito disso, talvez a peste negra na Europa, alguns séculos passados, mas eu não vi ainda algo como está agora, com esse novo coronavírus. Mas eu tenho a dizer o seguinte: se você está com problema, está achando que está difícil, se pegue com o Senhor, se agarre nele mesmo, se segure nele. Ah, irmão, mas a igreja está fechada, eu não posso nem ir na igreja, não tem problema. Sua casa, o sofá da sua sala, o pé da sua cama, vá, fique, se agarre com o Senhor, porque ele sofreu muito mais do que vocês estão sofrendo hoje. Então entenda isso, que o Senhor Jesus ele é a pessoa perfeita para que você possa se agarrar a ele. Jesus, o último Adão, é o segundo item do terceiro ponto. Vai dizer o seguinte: o primeiro Adão fracassou no Éden e o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano do que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Então, Jesus, ele, como Adão, ele foi tentado. Da mesma forma que Adão foi tentado lá no começo para comer o fruto proibido, Jesus também foi tentado. Mas o que ele fez? Ele recusou. Ele recusou. Inclusive, Jesus estava passando uma necessidade naquele momento. Ele precisava de comida. E aí, o que ele fez? Ele disse: não, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E eu vou permanecer. Então, no que falhou Adão, o Senhor Jesus Cristo triunfou. E esse triunfo de Jesus Cristo, ele deu direito para que todos nós, eu e você, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Aonde na plenitude da sua humanidade venceu todas as encarnações de nós e nele fosse vivificado. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê assim: a humanidade tem jeito, a humanidade dá certo, a humanidade deu certo, porque só através dele, só através de Jesus Cristo é que nós somos plenamente salvos, nós somos plenamente redimidos através de Jesus Cristo. Terceiro item: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito o mais sublime que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Tanto falar quanto agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se nos seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então Jesus, ele é o nosso modelo espiritual, moral, de caráter. Então Jesus, ele é modelo para nós. Nós precisamos entender que ele é a perfeição e nós precisamos seguir. Irmão, eu vou ser perfeito que nem Jesus? É impossível, porque assim como ele era Deus, a perfeição com Jesus é difícil de ser alcançada, mas a gente pode buscar
de degrau em degrau, de santificação em santificação, de separação em separação, de momentos em momentos, buscando santificação, para cada vez mais nós possamos estar achando graça na presença do Senhor, e cada vez mais servindo Ele em espírito e em verdade, porque aí nós vamos chegar a varão perfeito. Talvez não vamos chegar a ser Jesus Cristo, nunca, mas vamos chegar à estatura de varão perfeito, conforme o apóstolo fala para a gente. Então, tenham isso em mente, que o modelo, o homem perfeito, Jesus Cristo, Ele é o homem perfeito. E é Ele que vai me dar salvação e é Ele que vai te dar salvação. Não esqueça disso nunca. A nossa conclusão vai dizer: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegamos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por Ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Graças a Deus. Com isso nós finalizamos a nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu espero que esta lição seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Tenham todos um excelente dia, uma excelente noite. Não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus possa te abençoar grandemente. Amém?